E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal e deixe aqui nos comentários o que você achou dessa videoaula, se contribuiu com os seus estudos, que esse feedback seu vai ser muito importante para mim. Hoje nós vamos falar sobre a psicanálise de Sigmund Freud. Você deve estar pensando, meu Deus, Laura, o que Freud tem a ver com filosofia? Calma que nós vamos chegar lá e você vai entender tudo direitinho. Acontece que a filosofia contemporânea ela é considerada como um produto de influências da ciência e também ela é caracterizada pela valorização da história. Os últimos filósofos que a gente viu, como o Karl Popper e o Thomas Kuhn, vocês perceberam que a filosofia deles era diretamente influenciada pela ciência. A filosofia deles era uma epistemologia, era uma teoria da ciência. Então a filosofia tinha influência dessas áreas. E no século XIX houve um grande avanço na questão da biologia, houve grandes debates e discussões entre criacionistas e evolucionistas e houve também grandes estudos sobre a organização da mente humana. E o principal estudioso, o principal pesquisador sobre esse tema que mais contribuiu sobre a organização da mente humana foi o Freud. Freud nasceu no ano de 1856 na República Tcheca e faleceu em 1939 no Reino Unido. A princípio, ele formou-se em medicina e a princípio ele tinha uma posição antipsicológica. O que é uma posição antipsicológica? É uma pessoa que utiliza tratamentos contra doenças somente por via de química, por via de remédios. E essa posição do Freud começou a ser mudada quando ele teve contato com o francês Jean-Martin Charcot. O Charcot ele utilizava um método sugestivo, ele não utilizava tratamento por meio da química. Para combater crises convulsivas, por exemplo, ele não utilizava remédio, ele utilizava um método de magnetismo. E a partir desse momento, o Freud começou a fazer uma técnica de hipnose, uma terapia de hipnose para os casos de histeria. Por meio dessa técnica de hipnose para tratar casos de histeria, o Freud percebeu uma relação entre a histeria e as questões sexuais. Ele desenvolveu uma teoria de desenvolvimento psicossexual que colocava em evidência casos da primeira infância. Freud também desenvolveu estudos inovadores sobre os sonhos. Então, de uma questão puramente médica, os estudos freudianos passaram para debates acerca da natureza humana. O Freud, como todos sabem, é considerado como o pai da psicanálise por suas técnicas inovadoras, por seus estudos inovadores sobre a mente humana, e ele também chegou a definir as estruturas dinâmicas da personalidade, o id, o ego e o superego. O id é a parte mais básica da nossa mente, é a parte mais primitiva da nossa personalidade. O id, ele está totalmente inconsciente, porque o id é aquela parte da personalidade que quer gratificação imediata de suas necessidades e de seus desejos. É aquela pessoa que quer saciar as suas vontades imediatamente. Por exemplo, um bebê. Um bebê, quando ele está com fome, quando ele quer comer algo, ele não sabe esperar. Ele não sabe esperar a mãe ou o pai fazer um lanche, preparar o leite dele, ele não sabe esperar. Quando um bebê está com fome, ele chora. Ele começa a chorar. Isso é o id. O id, ele é consciente. Ele não usa a razão, ele não sabe controlar.
né? O id também tá naquela pessoa que compra compulsivamente, não pode ver uma promoção no site que sai comprando tudo, até estourar o cartão e pega outro cartão e continua comprando. Essa pessoa tem a personalidade inconsciente, é o id que tá tomando conta, que tem o controle ali daquela situação. O id, então, é uma parte da personalidade primitiva que está presente desde o nascimento e ela é inconsciente, ela não está ligada a nenhum valor moral e a nenhuma ética. Já o ego, ele é um mediador do id com o mundo externo, com os valores culturais, com a vida em sociedade, com as leis do país. O ego, ele vai analisar os custos e os benefícios das vontades do id, para ver que comportamento vai ser liberado ali. Por exemplo, você está num show, o show da sua banda preferida, e dá aquela vontade de fazer xixi. Pro id, o que você faz? Faz xixi ali mesmo, tá com vontade, vai lá e faz. O ego não, o ego vai falar, não, eu vou fazer o xixi, mas eu não vou fazer agora, eu vou esperar o show acabar e vou ao banheiro. Essa é a diferença entre o id e o ego. O ego, adapta as vontades do id ao mundo externo, à sociedade, ao que a sociedade impõe para o indivíduo. Essa é a função do ego, controlar o comportamento do id. É parecido, mas a gente não deve confundir o ego com a consciência humana, porque no ego ainda há essa batalha entre fazer as vontades do id e fazer o que a sociedade impõe, fazer o que a lei impõe, o que é aceito em sociedade, o que é aceito dentro da minha cultura. Há essa batalha e de vez em quando, ou em muitas vezes, as vontades do id vão ser liberadas. O ego não vai conseguir controlar todas essas necessidades do id, elas vão ser liberadas de vez em quando. Então o id é a parte inconsciente da nossa personalidade, é guiado pelos desejos, pelos prazeres, pelas necessidades. Já o ego, ele é guiado pela realidade, ele vai adaptar as vontades do id no mundo, na vida em sociedade. Já o superego, ele é guiado pela ética, pelo dever, pelo valor moral. O superego é a parte da nossa personalidade que está inserida na moral, é a parte de autocontrole da nossa personalidade. O superego, ele tem a função de censura, ele vai adaptar o comportamento do ser humano de acordo com a lei, de acordo com a ética, de acordo com os valores morais da sociedade. A psicanálise é o campo mais filosófico da psicologia, porque ela está repleta de referências filosóficas. Mas o Freud fala que a psicanálise ela não é uma filosofia, porque a psicanálise ela contempla o inconsciente. A psicanálise é o caminho para entender a natureza humana. E entender a natureza humana é uma vontade da filosofia, é o que a filosofia almeja. Mas a filosofia não vai conseguir isso, porque a filosofia não tem capacidade de contemplar o inconsciente da mente humana. Por isso que a psicanálise não é uma filosofia. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e te vejo na próxima videoaula.